pregador da palavra, pastor Rasso, com a palavra. Queridos, recebam a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por estarmos aqui. Você trouxe a Bíblia Sagrada? Glória a Deus. Localize o livro do Êxodo, capítulo é o de número 30. Por favor, filha, sobe aqui no altar. Eu queria fazer uma foto com a igreja. Queria pedir que todos os irmãos levantassem a Bíblia, por favor, para cima. Levante. Todos. Pode registrar, por favor? Levante a sua Bíblia, por favor. Registre isso, por favor. Uma página publicou aí na internet essa semana que a Assembleia de Deus no sul do Brasil abandonou a Bíblia. Tire a foto, mande para mim, eu vou marcar a página hoje, depois do culto. Nós somos o povo mais armado, irmão da terra. Glória a Deus. Êxodo, capítulo de número 30. Localize o texto, por favor. Enquanto você localiza, a minha palavra é de gratidão, alegria, por poder retornar a essa casa de oração e servir ao Senhor, juntamente com os irmãos. Agradecer a Deus pelo ano que passou e louvá-lo pela oportunidade de servir mais um ano em sua presença. Somos gratos a Deus. Quero tributar gratidão pela vida do pastor Sérgio Melchior, sua esposa, a irmã Maria Helena. Eu conheci o pastor lá em Francisco Beltrão, num culto de ações de graça. Ele me deu um sorriso, apertou minha mão e me disse: homem de Deus, um dia você vai pregar na minha paróquia. Glória a Deus. E ele cumpriu. Pastor, a minha palavra é de gratidão por dois motivos. Primeiro, porque o senhor tem à sua disposição os maiores ensinadores do Brasil. O senhor sabe disso. Todos gostariam de estar aqui. Segundo, o senhor não precisa trazer pregadores de fora. O senhor é muito bem servido dos pares que estão ao seu lado, que são homens extremamente usados pelo Espírito Santo. Mas na sua bondade o senhor dá oportunidade aos pequenos. E Deus vai retribuir este coração bondoso, tá bom? O meu desejo é que Deus lhe cubra com muita saúde, ao senhor e à sua esposa, seus filhos, sua casa, para que vocês possam continuar fazendo o que Deus confiou em suas mãos. Pastor Eliseu Melchior, sua esposa, irmã Janaína, eu tive o prazer de estar no culto de ações de graça do seu aniversário, ver a maestria como o Espírito Santo usou o pastor Eliseu para conduzir aquele culto, e eu louvo a Deus. Pastor William, sua esposa, irmã Camila, que sempre me recebe com alegria, tá bom? Muito bom. O pastor Daniel, o pastor Gessé Lemos, prazer, viu, estar com os senhores, cumprimentando. Eu cumprimento todos os obreiros que estão aqui na casa, os que servem a Deus e ao ministério. Estou muito feliz, pastor Erinaldo, meu mestre, professor. Estou até envergonhado, ele disse que vem me prestigiar ouvir, mas se o senhor quiser pregar, eu sento. Eu tive o prazer de recebê-lo 10 dias no Paraná, esteve ensinando nas Assembleias de Deus do Paraná, e foi um instrumento de Deus, marcou a história de muitas pessoas, através da unção do Espírito Santo. Eu ia louvar a Deus pela vida da minha esposa, mas ela foi trocar a fralda da bolinha. Quem viu a bolinha, irmãos? 30 quilos, quem viu? 2 anos, irmãos, 30 quilos. A fralda é xixi. E está apertada, viu, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pastor, eu quero transmitir uma saudação do meu filho Natan. Hoje ele está pregando lá em Beltrão com o pastor Josué. E os dois mandaram um abraço para o senhor. Natan e o Josué. As duplas que cantaram, uma alegria. Foi muito bom. Sobre a profecia que eu recebi aqui, quem foi o irmão que profetizou? Foi assim mesmo, uma confirmação de Deus. Nós fomos entregar a consagração às 6 horas da tarde. Eu pedi permissão ao pastor William para tomar um cafezinho na padaria antes de vir. Estava bem fraco. Fomos entregar a consagração. Chegamos ali, manifestou a glória dentro da padaria.
Muitas pessoas foram renovadas com o Espírito Santo. E Deus renovou uma senhora, endeusou em profecia. E a profecia foi a mesma que eu recebi aqui, pastor. Então eu creio que Deus é na sua vida, tá bom? Eu creio nos mistérios. Creio no poder de Deus. Eu fiquei hospedado na casa do pastor Inaldo. Ele assou uma picanha hoje e eu na consagração, irmão. Olha, que laço, hein? Meu Deus, hein? Acho que você sabia que eu estava jejuando, hein? Meu Deus, tá bom? É um amigo. Glória a Deus. Queridos, eu quero que todos recebam saudações do meu presidente, pastor Vicente Mariano, sua esposa, irmã Elisamara. São pastores da Assembleia de Deus em Toledo, Paraná, e também vice-presidente da Convenção Paranaense. Os irmãos recebem? Graças a Deus. Então, irmãos, vamos ler o texto, Êxodo, capítulo de número 30. Abra sua Bíblia, por favor. Pastor, eu vou cumprir uma promessa aqui, pastor, com a liberdade do senhor. Eu ministrei aqui na ceia, meu tempo foi curtinho. A mensagem ficou pela metade e eu prometi que quando eu voltasse eu ia terminar. E aí eu recebi mais de 30 mensagens hoje no Instagram. Pastor, o senhor vai terminar a mensagem? Eu vou terminar a mensagem. Glória a Deus. Então, eu quero que você repita o tema da mensagem e diga assim: oração é a força que move a igreja. Qual é o tema? 1, 2, 3? Amém. Nós vamos ler a partir do versículo 1 do capítulo de número 30 e vamos falar alguma coisa sobre orações. Queridos, no final do culto eu tenho materiais. Eu tenho o livro Mateus capítulo 24, que eu escrevi com o pastor Lino Gonçalves, falando sobre o período da grande tribulação e a doutrina da ressurreição dos mortos. Aqui trata do Apocalipse dos Evangelhos. Mateus capítulo 24 é a maior fonte de debates entre pós e pré-tribulacionistas. E esses embates estão exatamente por não conhecerem a doutrina da ressurreição dos mortos. Então nós temos o livro à disposição, também o livro Céus Abertos, a vida de oração de Jesus Cristo e o livro Liderança Cristã, falando sobre os 3 níveis de liderança: a natural, a espiritual e a mais necessária. Só 1% da igreja usa a liderança sobrenatural. Deixa eu fazer uma pergunta e eu espero uma resposta. Você falou mal desse irmão que está sentado ao seu lado hoje? Eu espero uma resposta. Você caluniou esse irmão, sim ou não? Então você tem comunhão com ele, certo? Então diga para o irmão que está ao lado: você nunca pagou um livro para mim. Diga, por favor. Hã? Glória a Deus. Aleluia. É lindo ver vocês sorrindo, viu? É muito bom vê-los sorrindo. Jesus era feliz também, viu? Capítulo 30, versículo de número 1. Vamos ler o texto? Glória a Deus. Capítulo 30, versículo de número 1. Querido irmão, se nós pudermos usar aquele fundo bem baixinho, depois você ganha um livro também, tá bom? Me ajude aí. Deixa ele bem baixinho. Olhe para o pastor Sérgio. Se ele estiver sorrindo, está a boa altura. Se ele estiver de cara feia, é para baixar. Tá, deixe baixinho, tá? Obrigado. Deixe mais baixinho, por favor. Glória a Deus. Aí. Pronto. Capítulo 30, versículo 1. E farás um altar para queimar um incenso, de madeira de cetim o farás. Seu comprimento será de 1 côvado, sua largura de 1 côvado, e ele será quadrado. De 2 côvados serão a sua altura. Suas pontas farão uma só peça com ele. E com ouro puro forrarás o seu teto, suas paredes ao redor, suas pontas, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa. Aos 2 lados as farás, de ambas as bandas. São para os lugares dos varais com que será levado pelos levitas. E os varais farás de madeira de cetim e os forrará com ouro.
Versículo 6. E o porás diante do véu, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde eu me ajuntarei contigo. Arão, sobre ele queimará um incenso das especiarias a cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde o queimará. Este será um incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não ofereçam incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas, nem tampouco derramarei sobre ele libações. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações, santíssimo é ao Senhor. O versículo 6, irmãos, eu vou ler a parte A do versículo e gostaria que toda a igreja repetisse após mim, dizendo bem alto: e o porás diante do véu. Mais uma vez diga: e o porás diante do véu. A parte C do versículo eu leio e vocês repitam dizendo: onde me ajuntarei contigo. Mais uma vez diga: e o porás diante do véu. Agora você muda o versículo para você e diz: onde Deus vai se encontrar comigo. Queridos, nós estamos diante de uma das maiores revelações do mundo espiritual. Nós sabemos que essas coisas vão se cumprir no final da quarta dispensação da humanidade e o início da quinta dispensação, que será chamada de lei. É nesse período de peregrinações que Deus chama seu servo Moisés sobre o alto de um monte. E quando Moisés chega ao alto desta montanha, o Senhor se revela a ele dizendo-lhe o desejo de entregar a sua lei ou os seus mandamentos ao seu povo. Porém, quando o Senhor fez estas revelações a Moisés, o Senhor fez algumas exigências, alguns requerimentos para que isso cumprisse imediatamente no meio do povo. Pois bem, assim que Moisés foi inteirado dos requerimentos do Senhor, ele desceu do alto da montanha, reuniu-se com o arraial dos hebreus, chamou para mais próximo de si os príncipes, os anciões, os capitões do povo, ou seja, a liderança, e revelou a eles aquilo que o Senhor havia revelado sobre o alto da montanha, dizendo-lhes: o Senhor nos entregará a sua lei ou os seus mandamentos. Queridos, houve uma alegria, uma comoção sem igual entre todos, porém, enquanto eles estavam sorrindo, Moisés levantou a mão e disse: porém, o Senhor está fazendo algumas exigências para que isto se cumpra imediatamente em nosso meio. E a primeira coisa que o Senhor está exigindo é que todos vocês que saíram da terra do Egito, hoje, devem lavar-se imediatamente em águas correntes. E vocês vão se lavar com as próprias vestes em seu corpo. E vocês vão lavar as suas vestimentas, até não ficar mais vestígios de pó do Egito nas suas vestimentas, porque o Senhor não aceita nada do Egito nas vestimentas do seu povo. Durante 4 dias, nenhum homem poderá deitar-se com a sua esposa, nenhuma mulher poderá estar com o seu marido. Deve haver separação e sacrifício imediato, porque aquele que vai andar em nosso meio, santo és. Arão foi chamado na presença de todos, e foi constituído como um juiz temporário, e Moisés vacinou o povo dizendo: olhem, no período que eu retornar para o alto da montanha, nenhum hebreu que tenha causa contra seu irmão poderá julgá-la por si própria,
mas tendo causa contra seu irmão, deverá trazer a causa até Arão, e Arão, segundo a autoridade que está recebendo dos céus, a autoridade que está recebendo do seu líder, ele vai julgar todas as coisas. Um limite, irmãos, olhem no altar, um limite foi estabelecido no meio da montanha. E Moisés disse: ninguém tem permissão de transpassar este limite. Se alguém em desobediência transpassar o limite, o próprio Deus virá sobre ele e o matará imediatamente no meio do seu povo. O escritor aos Hebreus, falando do mesmo assunto, ele afirma que no período em que Moisés estava lá em cima, nem os animais que transpassaram o limite de Deus foram poupados. Pois bem, quando tudo foi organizado segundo os requerimentos de Deus, Moisés se retirou do meio deles e voltou para o alto da montanha. A Bíblia diz que naquele dia, quando Moisés chegou lá em cima, visivelmente 4 milhões de pessoas viram a nuvem da glória de Deus descendo dos céus e repousando sobre o alto da montanha, de tal maneira que era impossível avistar Moisés andando no meio da nuvem da glória. Raios, relâmpagos, trovões foram vistos e ouvidos, e a Bíblia diz que nesse dia a montanha balançou diante dos olhos dos hebreus, porque a glória de Deus repousou sobre o alto do monte. Moisés vai ficar envolvido naquela glória, naquilo que os nossos professores da IBD chamam de o período de intimidade do líder. Pois bem, os dias vão passando e Moisés está lá em cima envolvido na nuvem da glória. Mas conforme os dias vão passando, aqui embaixo, no meio do arraial, dentro de uma tenda, no seio de uma família, o diabo levantou uma murmuração. A murmuração não foi tratada e ela começou a contagiar as pessoas que estavam à volta. Porque quando o diabo quer parar a caminhada de um povo que está caminhando em direção a promessas, a estratégia foi a mesma em todas as dispensações. Primeiro, ele levanta a murmuração e depois divide o povo. Irmãos, a murmuração é algo tão diabólico que Salomão, no ápice da sua sabedoria, escrevendo o livro da sabedoria no capítulo 22 e versículo 10, ele disse que se tiver problemas no meio da consagração, enfermos, ele disse: eu acho bom que nem orem, apenas mande os murmuradores embora, que os problemas e as doenças, até os demônios, vá embora com os murmuradores. Logo, eles começaram a murmurar e dizer: há dias que Moisés não desce lá de cima, certamente Moisés morreu. Reparem que na boca dos murmuradores sempre alguém está morrendo. Só que o que os murmuradores não sabem é que o caluniado não vai morrer. Ele está diante da nuvem da glória de Deus. E eles estão dizendo: há dias que ele não desce lá de cima. Certamente morreu. Certamente Deus nos abandonou aqui no deserto para morrer. Ora, até quando nós vamos servir um Deus que nós não podemos vê-lo? Até quando nós vamos servir um Deus que nós não podemos tocá-lo? Isso é bobagem. Isso é bobagem. Vamos parar com isso de servir um Deus que nós não podemos vê-lo? E vamos fazer para nós deuses que nós possamos vê-los e tocá-los. Estes serão os deuses que nos tiraram da terra do Egito. A murmuração não foi tratada, ela cresceu, e os murmuradores vieram até Arão dizendo: Arão, há dias que o seu irmão não desce lá de cima, Arão. Certamente seu irmão morreu, e certamente Deus nos abandonou aqui no deserto para morrer. Arão, vamos parar com essa bobagem de servir um Deus que nós não podemos vê-lo? Vamos parar com essa bobagem de servir um Deus que nós não podemos tocar? Façamos para nós deuses, Arão. E esses serão os deuses que nos tiraram da terra do Egito. Arão, senhores,
Arão é o obreiro que recebeu a autoridade de Deus e a autoridade do seu líder para desempenhar ministério. Mas ele é frouxo, ele é covarde, ele é banana, ele é medíocre. E obreiros covardes geralmente são comandados pelos murmuradores. E como ele não tem coragem de usar a autoridade de Deus que está sobre ele, ele ouve a voz dos murmuradores, pede os pendentes e brincos de ouro das mulheres, e um bezerro começou a ser forjado no deserto. Os irmãos aqui em Joinville precisam se lembrar que eles não tinham a tecnologia que nós temos. Logo, a construção do bezerro de ouro demora muitos dias. E enquanto eles estão forjando o bezerro de ouro, eles estão murmurando e dizendo: Deus nos abandonou aqui no deserto para morrer. Mas os irmãos precisam se lembrar que no livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 21 e 22, a Bíblia diz que desde o primeiro dia que o primeiro hebreu atravessou o caminho aberto no meio do mar pelo vento oriental, e o primeiro hebreu colocou a planta dos pés no deserto, a Bíblia diz assim: e a coluna de nuvem se aproximou de dia, e a coluna de fogo se aproximou de noite, e nunca o Senhor se apartou do meio do seu povo. Então eles estavam construindo um bezerro, dizendo que Deus os havia abandonado, mas a coluna permanecia do lado deles, como símbolo da misericórdia do Senhor, que não vira as costas para os seus filhos, mesmo quando nós estamos virando as costas para o Senhor. Pois bem, o bezerro ficou pronto, e eles marcaram um culto de ações de graça ao amanhecer do dia. E quando amanheceu o dia, a Bíblia diz que os musicistas tocaram os instrumentos, e os hebreus, os murmuradores, começaram a pular diante do bezerro, e eles gritavam em uma só voz: este é o Deus que nos tirou da terra do Egito. A Bíblia diz no capítulo 32, que eles começaram a beber vinho, deram de beber às mulheres, as hebreias, elas gostavam do vinhozinho, irmãos, ficaram embriagadinhas, despiram-se de suas vestes, e houve promiscuidade sexual diante do ídolo. Então eles idolatravam, se embriagavam, se prostituíam. E enquanto todas estas aberrações acontecem aqui embaixo, lá em cima, no meio da nuvem da glória de Deus, uma mão apareceu. Ela foi até a rocha, começou a esculpir os mandamentos na rocha, tomou 2 tábuas da rocha e entregou ao seu servo Moisés, dizendo-lhe: Moisés, desça depressa da minha presença, porque os que estão lá embaixo apressam-se em se desviar da minha face. Moisés, ele tomou 2 tábuas da rocha, uma em cada braço. Dá para entender assim? Sim ou não? Sim ou não? Dá para entender, irmãos? Ele pegou uma tábua em cada braço e vem descendo. Quando Moisés chegou no limite que estava determinado por Deus, tinha um jovem esperando Moisés. Seu nome? Josué. Porque há 40 dias atrás, quando Moisés transmitiu a revelação para o povo, Josué assentou no coração: eu serei o primeiro jovem a ouvir a palavra que o Senhor Deus tem para o seu povo. E quando Josué viu as tábuas da lei, ele todo emocionadinho, ele olhou para Moisés e começou a dizer: Moisés, ouça o cântico dos vitoriosos que cantam. É alarido de vitória no vale, Moisés. Ouça como os vitoriosos cantam. Ele está emocionado, irmãos, não sabe o que está dizendo. Ele está a 7 quilômetros de distância, ele não viu o que estava acontecendo. Mas ele ouviu os cânticos, os instrumentos, e todo emocionado ele está dizendo: ouça, Moisés, ouça como os vitoriosos cantam. Mas Moisés, que vinha da oração, olhou para ele e disse: Josué,
não é cântico de vitoriosos, é cântico de derrotados que eu ouço, porque deixaram de esperar na palavra do Senhor seu Deus. Eles desceram lá embaixo, e quando Moisés avistou o bezerro de ouro, a decepção foi tão grande, que ele largou as tábuas, elas caíram, se quebraram. Moisés levantou as mãos e disse: quem é do Senhor, passe para o meu lado. Mas quem é dos murmuradores, dos desobedientes e dos mentirosos, que morram ao fio de espadas. E 3.000 hebreus foram mortos naquela manhã. O bezerro, senhores, senhoras, foi queimado, e as cinzas do bezerro foram misturadas em águas, Êxodo 32, versículo 20, e dadas de beber ao povo, porque uma voz descia dos céus e dizia: dá-lhes de beber, Moisés, para que seja amargo no ventre de todo homem que virou as costas para o Senhor seu Deus. O restante das cinzas foi lavadas em águas correntes, e uma nova aliança foi feita com Deus naquela manhã. Pois bem, os irmãos aqui em Joinville precisam se lembrar que esse povo era nômade, peregrinos, e quando a coluna de nuvem se movia no deserto, os hebreus tinham que desarmar o acampamento, levantar o arraial sob seus ombros, e tinham que acompanhar a coluna de nuvem. E como a coluna de nuvem começou a se mover naquela manhã fria de inverno, é nesse momento que Moisés sai do meio do arraial e vai orar sozinho no deserto. Irmãos, Moisés não orou com o rosto numa cadeira tão macia como nós oramos. Moisés foi orar com o rosto no meio das pedras. Na verdade, irmãs, o local que ele vai orar não é importante. O importante é a velocidade da resposta. Porque Moisés, com o rosto no meio das pedras, naquela manhã fria de inverno, está dizendo: Senhor, envia a tua presença no meio do seu povo. Oh glória! Escute o que eu vou dizer, segura o teu glória a Deus. Naquela manhã de inverno, quilos e quilos de ouro se perderam. O prejuízo foi milionário. Só que Moisés não era esses líderes materialistas que estão atrás só do dinheiro do povo. Moisés era um líder espiritual, e ele sabia que a maior riqueza que eles haviam perdido não era o ouro, mas era a presença de um Deus vivo que tem prazer em andar no meio do seu povo. Eu não sei o que é presença de Deus para vocês aqui em Joinville. Quem sou eu para chegar aqui nesta noite e medir a presença de Deus na sua vida? Eu não tenho essa capacidade. Mas para mim, na minha humilde opinião, presença de Deus em primeiro lugar significa proteção. Porque a minha mãe, senhores, foi a primeira a se converter na nossa família. E a minha mãe pagou um preço muito caro pela fé dela. Ela foi rejeitada pela família. Foi rejeitada dentro da nossa própria casa. E o preço foi muito caro pela fé da minha mãe. E ela aceitou Jesus num culto da Adventista na fazenda. E eu respeito todas as religiões e denominações. Mas o meu pai alertou a minha mãe e disse: se entrar a Bíblia aqui em casa eu rasgo. E se eu te encontrar orando, a coisa vai esquentar. E eu me lembro que um dia o papai foi apartar bezerros, e a mamãe entrou escondida rapidinha no banheiro para orar, e ela disse: fica na porta, filho, vigia. Se você vê o teu pai vindo, derruba o balde, faz um barulho, e eu saio do banheiro. Mas naquele dia, quando a mamãe entrou no banheiro, Jesus entrou lá também, irmãos, e batizou a mamãe com o Espírito Santo naquele dia. Quando foi no culto de sábado, mamãe foi no culto da Adventista, e quando a orquestra começou a tocar, ela foi tão cheia do Espírito Santo, que a mamãe começou a cantar em línguas, e os porteiros vieram e convidaram a mamãe a se retirar da igreja, e disse: nunca mais volte aqui, você não pertence mais a esta igreja. E nesse momento, mamãe migrou para as igrejas pentecostais do Brasil, e Deus foi trabalhando a fé da minha mãe. É nesse período que nós mudamos para a cidade, porque o Brasil quebrou, porque apareceu um homem no Brasil prometendo que ia caçar os marajás,
Mas na verdade ele catou mesmo, foi o dinheiro da população brasileira. Seu nome Fernando Collor de Mello, quem lembra disso? Oxe, pensei que só eu era velho aqui, irmão. Você também está velhinho, irmão. E o Brasil teve recessão, as empresas fecharam, as pessoas foram despedidas e nós estávamos ali desempregados. Nesse período, papai começou a fabricar umas sacolas artesanais, que a nossa família trouxe essa cultura da Hungria quando veio para o Brasil. Não é aquelas sacolas de 3 quinas que os índios fazem aqui, mas é uma sacola de 4 quinas. É tradição da Hungria. E nós começamos a fabricar sacolas. Uma sacola foi vendida para o estado de São Paulo. Do estado de São Paulo foi parar nos Estados Unidos. E o comprador achou linda a sacola e fez um pedido e disse: eu quero 40 dúzias dessa sacola. Irmãos, eu não disse 40 sacolas, eu disse 40 dúzias. Irmãos, quando o pedido chegou lá em casa, eu já imaginei o gibi, a tubaína, disse: meu Deus, que vitória. Gibi é só para quem é da minha época, irmão. Quem não é, não vai entender o que eu estou falando. E nós saqueamos os banhados da região, cortando taboa, para fabricar as sacolas. Quando tudo ficou pronto, eu me lembro naquela madrugada felizes, fomos todos para a rodoviária. Mamãe ia até a cidade de Boituva, ia entregar as sacolas e voltar com o dinheiro para casa. Enchemos a parte de baixo do ônibus, irmão. Não tinha lugar para mais ninguém colocar sacolas. 5 horas da manhã, inicia o embarque. Quando a mamãe foi subir no ônibus, e a mamãe colocou o primeiro pé no degrauzinho do ônibus, a presença de Deus se manifestou ali naquela madrugada. E pela primeira vez a minha mãe ouviu uma voz dizendo: minha filha, eu te amo. Não suba nesse ônibus. A mamãe voltou, entregou a passagem para o meu pai, um húngarozão grandão, maior do que eu, e disse: eu não vou mais nessa viagem. O papai grandão olhou para a mamãe baixinha e disse: pois tu vai. A mamãe baixinha arrepiou e disse: não tem homem que me coloca nesse ônibus. E só quem é casado com as baixinhas sabe que eu estou pregando aqui, irmãos. Não se mete que vai dar problema. Você vai dormir no sofá, ainda vai perder a sobremesa. Não mete com as baixinhas, irmão. Irmãos, foi uma discussão naquela rodoviária. Ninguém conseguiu colocar a mamãe. Papai voltou embora para casa xingando a mamãe em húngaro, para ninguém descobrir que ele estava xingando. Uma discussão lá em casa, os vizinhos ouvindo bate-boca. Papai era bravo, irmão. Ixi, faca na bota. Mas 11 horas da manhã reinava o silêncio em casa, porque tinha o jornal regional. E quando o papai ligava a televisão, ninguém podia dar um pio, porque o Havaiana do pai era ungido, irmão. E o papai pegou a xícara de café, ligou o jornal e sentou. Reinou o silêncio em casa. Quando abriu o jornal regional, estava lá a primeira notícia: o ônibus que havia saído da nossa cidade havia batido de frente com um caminhão de tomate. Foi o pior acidente das BRs brasileiras. Muitos veículos se envolveram, ninguém sobreviveu ao acidente. Mas quem tinha a presença de Deus estava viva lá em casa, glorificando ao nome do Senhor. Emasi, emanta como navasi cantai, eleva catuica manta lacio, rebica taragadasi. E o Senhor nos reuniu aqui nesta noite para te dizer: valorize mais a minha presença, porque eu estou guardando a tua casa, a tua família, a tua vida. Valorize a minha presença. Remaragada catoqueteravai, remidio hasi canta lavasi, remidilibiai o revocio que te que recebe ai, rabagada gada gada rabaga rasoria récia, remio revácia. Eranai, Kovac. E Deus desceu, irmãos. Irmão do som, microfoninho para mim, não vou gritar mais, prometo. Que magassi canto. Que decoma si o derraci. Que badaki o facio vaci.
Que me dirimiai, recebe ai. Ebacatu e Kodai. Ei, catocoma na recebe ai. E Deus desceu e disse: Moisés, você quer a minha presença, Moisés? Você quer a minha presença no meio desse povo, Moisés? Moisés, eles me servem com um coração duro. Moisés, tu quer a minha presença no meio deles? Eles me servem com os lábios, Moisés, mas os corações não estão na minha presença. Tu queres a minha glória, Moisés? No meio de um povo que por qualquer motivo viram as costas para mim? Certamente não irei. Porque se eu for no meio de vós, certamente eu, Senhor, os matarei no deserto. Mas não temas, eu enviarei o meu anjo no meio de vós. O teu anjo, Senhor, o teu anjo é poderoso. Eu vi quando o teu anjo entrou no Egito e abateu a soberba dos egípcios. Eu vi também quando o teu anjo passou a meia-noite e nas casas que não tinham a marca do sangue, nenhum primogênito sobreviveu naquela madrugada. Eu vi o teu anjo, Senhor, quando nós saíamos do Egito e o exército de Faraó se levantou para nos perseguir e nos matar. E o seu anjo acampou-se entre nós e o exército dos adversários como uma coluna de fogo. E ele foi espanto e terror durante toda a madrugada para os nossos adversários. Eu vi o teu anjo, Senhor, quando amanheceu o dia. E o teu anjo se levantou sobre os céus e foi em direção ao mar vermelho como um vento oriental, e abriu o mar de ambas as bandas para que nós passássemos em segurança. O teu anjo é muito poderoso, Senhor. Só tem uma coisa: se a tua presença não for comigo, eu não dou um passo daqui deste lugar. Eu quero a presença de Deus na minha vida. Quem mais quer presença aqui? Oh glória! Moisés, você está me convencendo, Moisés. Você está me convencendo. Já que você quer a minha presença, Moisés, então, segundo as visões que eu lhe dei sobre o alto do monte, você vai construir uma réplica perfeita na terra. O escritor aos Hebreus, irmãos, no capítulo 8 e versículo 2, ele afirma que Moisés, enquanto esteve sobre o alto da montanha, ele via nos céus em visões o verdadeiro santuário de Deus. Não o que foi levantado por mãos de homens, mas o que foi levantado pela própria mão de Deus nos céus. E no versículo de número 5, na parte C, disse: e daquilo que Moisés via, ele construiu uma réplica perfeita na terra. Irmãos, não houve palpites humanos. Escute, a construção começou de fora para dentro. Portão, pátio, lugar santo, santo dos santos. Assunto de EBD, irmão. Ao passar pelo portão, 7 passos à frente, um altar. Mais 7 passos à frente, a bacia de bronze com água. Mais 7 passos à frente, um véu. Passando pelo véu, o lugar santo. À esquerda, na parede, aceso, nunca se apagou, o castiçal de ouro. À direita, a mesa com os pães da propiciação. E à frente do último véu, que dava acesso à glória de Deus, estava ali o altar do incenso. Tudo uma réplica do culto que nós estamos entregando a Deus aqui nesta noite. Pastor André, o senhor vai falar do hebraico, irmãos? Não sei falar uma palavra. Pastor André, o senhor vai falar do grego? Irmãos, meu Deus. Eu vi um pregador pregar essa semana, falou 70 palavras no grego.
Eu não entendi nenhuma, mas foi lindo, irmão, foi maravilhoso. Maravilhoso. Mas a minha mensagem é igual ao miojo, irmão. Quando acaba, até as crianças pregam ela, é tão simples. Porque não tem como errar, irmãos. O portão simboliza a fé. E Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, diz que é dom de Deus. E ele diz que é Deus quem toca em nós para que tenhamos fé e creiamos em Cristo, a saber, o unigênito de Deus. Irmãos, na verdade eu não sei qual foi o dia da sua vida, mas eu sei que foi o próprio Deus que tocou em você, para que você cresce que havia o Senhor Jesus. Quando você foi tocado, preste atenção aqui, o portão se abriu, e nós entramos naquilo que é chamado de reino espiritual, e com fé, você caminhou até o altar do sacrifício, e com fé, você observou que havia sangue derramado, e com fé, você viu que esse sangue apagava os mais tenebrosos pecados do homem, e com fé, você creu que esse sangue poderia apagar os teus pecados também. E quando você creu que você poderia ser perdoado, você teve fé e caminhou até a bacia de bronze com água. Aqui é o símbolo do batismo nas águas. E é o mais importante testemunho que nós damos no mundo espiritual, diante de anjos e de demônios. Porque aqui, irmãos, no batismo das águas, que nós vamos declarar no mundo espiritual, que nós estamos sepultando o velho e sujo homem, para a ressurreição do puro e do limpo, para servir a Deus de vestes brancas. E quando nós saímos, escute por favor, quando nós saímos das águas, e somos vestidos pelos céus de vestes brancas, uma mensagem começa a chegar aos demônios que estão à nossa volta, dizendo: tomem cuidado, porque não é mais ele quem vive, é Cristo quem vive nele. A casa já está ocupada. Quem tem Jesus aí dentro aí pode dar mais um glória. Quando nós recebemos a comunhão, nós passamos pelo segundo véu e entramos no lugar santo. Aqui, irmãos, é o símbolo da comunhão do corpo de Cristo. E quem chega na comunhão do corpo de Cristo tem benefícios no mundo espiritual que o mundo lá fora não tem. E o primeiro benefício da comunhão está na mesa com os pães da propiciação, que para nós da Assembleia de Deus é celebrado como a ceia do Senhor mensalmente. Digam amém. E eu não tenho nada contra o pãozinho cortado, porque é muito higiênico e é bom. Quem concorda que a higiene é bom? Não vim aqui doutrinar ninguém, irmãos. É muito bom ter higiene, sim ou não? Mas não pode faltar o pão para ser partido, irmãos. Porque 3 coisas acontecem no mundo espiritual quando o pão é partido. Primeiro, o testemunho da igreja. E Paulo explicou dizendo que quem ensinou ele foi o próprio Senhor Jesus. E Paulo disse que o Senhor Jesus apareceu a ele e disse: Paulo, na noite em que eu fui traído, eu levantei o pão e dei graças. Porque esse é o testemunho verdadeiro da igreja. Porque a igreja pode ser traída, pode ser caluniada, pode ser perseguida, pode ser até machucada. Mas se ela é a igreja verdadeira, ela se reúne aqui todos os meses para dizer: graças eu te dou, Senhor. Quantos agradecem a Jesus por estar aqui? Mas deixa eu mostrar 3 coisas que acontecem quando o pão é partido. Pastor Daniel, posso usar o senhor de exemplo? O senhor pode ficar sentado, o senhor está bonitão, com esse terno cor de areia aí, elegância. Mas eu vou usar o senhor como exemplo. Então o senhor olhe bem para mim, pastor Daniel, que eu vou partir o pão, para que o senhor nunca se esqueça. Não deixe o diabo tirar isso do seu coração. Olha como eu vou partir o pão, para que nunca isso saia do teu coração, que é o Senhor quem deveria estar naquela cruz. Porque o pecador é o Senhor, e o Senhor ainda peca todos os dias, mas o inocente ocupou o seu lugar, e derramou sangue inocente, para que um novo e vivo caminho fosse aberto pelo seu sangue.
para que todos que passam por esse caminho aberto pelo sangue tenham ousadia diante do trono, sabendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Pode orar com ousadia, porque tem resposta de Deus nas suas orações. Mas olhe para mim, pastor Daniel, eu vou rasgar esse pão, para que o senhor nunca se esqueça. A igreja diga amém. Amém. Nunca se esqueça, olha ele sendo rasgado, que é pelas suas pisaduras que nós fomos sarados. Não esqueça que desde o momento que você entrou nesta comunhão, você tem direito a milagres sobrenaturais que o mundo lá fora não tem, mas a igreja de Jesus Cristo tem direito a milagres. Escute o que eu vou dizer aqui, irmãos. Eu estava pregando num culto de terça-feira de ensino, estava lotado, o campo todo veio para o culto de ensino. O pastor me deu 1h15 para pregar. 15 minutos que eu estava pregando, uma mulher bem magrinha que estava no banco da frente levantou-se e interrompeu a mensagem. Ela levantou-se com uma pasta de documento nas mãos. Veio lá, o púlpito é grandão assim de madeira, e jogou a pasta, irmão. Olha a ousadia da mulher, jogou a pasta em cima do púlpito e disse: "Tá aí, pregador, a minha pasta de exames. Olha para mim, pregador." Uma mulher da minha altura, não pesava mais do que 45 quilos. E ela disse: "Aí estão meus exames. Eu não sou crente. A minha vizinha que está lá no fundo me convidou para vir, eu vim. Eu não sou crente. Olha para mim, pregador. Eu já fui uma mulher linda. Olha como está o meu físico." Arrancou um paninho da cabeça e disse: "Olha, pregador, meus cabelos eram lindos. Caiu. O médico me disse essa semana que eu vou morrer. Eu tenho um câncer maligno na minha bexiga. Eu não estou suportando mais a quimioterapia. Meu organismo não reage. Mas o médico disse que eu vou morrer. Mas eu não quero morrer. E eu estou aqui há 15 minutos ouvindo o Senhor falar de um Jesus que cura. Eu não conheço o teu Jesus. Apresenta o teu Jesus para mim." Senhor presidente, quero deixar registrado que está gravando. Eu não orei por esta mulher, que tem pregador que pega toda a glória para ele. Eu não orei por esta mulher, que fique claro, e está gravando. Mas esta mulher falou com tanta verdade, irmãos, que os presbíteros levantaram, movidos pelo Espírito Santo, pegaram o óleo da unção e desceram para baixo para orar por esta mulher. As irmãs do círculo de oração se levantaram falando em línguas estranhas, vieram e abraçaram ela. Ninguém pediu para ninguém orar, a igreja se moveu pelo Espírito Santo, porque aonde há o Espírito há liberdade. E eles oraram pela mulher. Acabou aquele mover de orações, as irmãs voltando para os seus lugares, os obreiros subindo para cima. A mulher está voltando para o banco. Neste momento, o Espírito Santo abriu os meus olhos e me deu uma visão. E eu chamei as duas irmãs que ficam na porta do lado direito e disse: "Irmãs, por favor, acompanhe esta senhora até o banheiro, porque o Espírito de Deus está me mostrando o câncer sendo queimado pelas raízes. E vai sair na urina, não vai dar tempo de chegar na casa." Levaram a mulher para o banheiro, irmãos. Eu continuei pregando. Mais 10 minutos depois, as duas mulheres entram dentro do culto, irmãos, com um monte de papel higiênico na mão e uma bola de carne do tamanho de uma laranja. Jesus curou o câncer. Jesus Cristo cura. 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 Levante a mão para os céus, porque a virtude do Espírito está aqui. E Ele vai tocar em pessoas aqui nesta noite. Eu te repreendo, espírito de enfermidade. Deixa a vida do servo de Deus. Deixa a vida da serva de Deus. Recebe a cura.
Que manda ganto e camante cato que te cata cata como nasci. Remintricante como nasci. Só os que creem que Jesus Cristo cura que manifesta. Mas aqui, irmãos, em frente ao véu estava o altar do incenso. Cheguei aqui, vou terminar em 1 minuto. Esse altar, irmãos, deveria ser construído, deveria ser aceso e não deveria se apagar mais. Por quê? Esse altar, uma vez aceso, representaria as minhas e as suas orações, diuturnamente na presença de Deus. Quem aqui lembra o que Moisés estava pedindo em orações? Quem lembra? Quem lembra? O que é que Moisés estava pedindo em oração? Olha a resposta de Deus para Moisés. Então acenda o altar de oração, Moisés, porque todas as vezes que eu olhar dos céus para a terra, e eu enxergar um altarzinho de oração aceso, eu vou entender que a minha presença é bem-vinda no meio do meu povo. Quantos querem dar bem-vindos à glória de Deus aqui nessa noite? Porém, presta um celular para mim, irmãos. Estou terminando, pastor. Estou acabando. Porém, os nossos altares foram substituídos. Ei, Pai, Tu já foi exemplo de oração dos Teus filhos, Pai. Ei, mãe, Tu já foi exemplo de oração dos Teus filhos, mãe. Mas hoje ninguém te vê mais orando. Espera o sono chegar com isso aqui nas mãos. E às vezes o celular cai até na cara. É o anjo derrubando, dizendo: acorda. Eu tenho tantas coisas para entregar para a tua família. Lembra, Pai, quando você não tinha nada e você levantava a sua marmitinha lá no trabalho, só com arroz e uma fatia de mortandela, como muitas vezes eu fiz, e dizia: Pai, graças eu te dou. Mas hoje não falta nada. O freezer está cheio de carne. O carro que te trouxe está ali fora, tem até ar-condicionado. Mas ninguém te vê agradecendo. Ninguém te vê orando. E é por isso, senhores, que está cheio de pessoas enfermas em nosso meio. Porque se alimentam e não apresentam mais a Deus as suas orações. E eu sei do que eu estou falando, porque eu já trabalhei em empresas de alimentos que os donos consagravam tudo a demônios, fazendo pactos de riquezas. Eu tive patrões, irmãos, que ficavam os 3 primeiros dias do mês dentro de cemitérios, vestidos de branco e consagrando entidades à sua empresa, para ficarem ricos. Qual era o preço? Aonde esses alimentos chegassem, trouxessem enfermidades e destruições dentro dos lares. E esses alimentos podem chegar dentro da sua casa, mas o crente mais fraquinho aqui hoje, se levantar o prato para cima e disser: graças eu te dou, Senhor, os demônios saem em nome de Jesus Cristo, porque a oração de um justo tem poder. Mas nós cantamos que queremos a glória, pregamos que queremos a glória. E eu vi um dia um pregador hospedado no mesmo alojamento, passou a noite inteira jogando um joguinho no celular, e quando pegou o microfone na manhã missionária, sem temor, disse: passei a noite em oração. A gente canta que quer a glória, nós pregamos que queremos a glória, mas quando chega na casa é o Netflix. São tantas coisas.
E os céus estão dizendo: eu quero operar maravilhas sobre a tua casa, eu quero operar maravilhas sobre a sua família. Mas nós estamos desapercebidos. E Deus levanta um trabalho como esse, irmãos, para despertar as nossas vidas diante do Senhor. Queridos, eu estava pregando agora no sul do Brasil, e ali, pastor Irinaldo, os campos não fazem manhã missionária como nós fazemos aqui. Não fazem. Nos congressos eles fazem uma escola bíblica com todo o campo na sede. Qual é o costume? O pregador do congresso vai dar aula. E aí, irmãos, reuniu a escola bíblica de manhã. Só que tinha 2 pregadores. Um que pregou quinta e sexta, eu preguei sábado e domingo. E eu ando com a minha revista da escola bíblica dominical, irmãos. Pode me dar para dar aula que não me pega desapercebido. Que um dia eu vi o pastor Newton falando numa reunião de obreiros, dizendo: não peça oportunidade, esteja preparado para a oportunidade. Guardei para mim. Se serviu para mais alguém, eu guardei para mim. E aí, quando nós fomos dar aula, irmãos, não me deram a classe dos adultos, me deram a classe dos adolescentes. Quem aqui sabe que a revista dos adolescentes é diferente dos adultos? Quem sabe? Opa, que tem irmão que estuda, hein? Só que, irmãos, a revista dos adolescentes é diferente. Tem uns subsídios ali que ajudam o professor da aula, umas palavras bonitas, que quando o professor fala, os alunos dizem: meu Deus, que sabedoria. É nada, irmão, está tudo na revista. É o professor que pega a glória para ele. Mas qual que era a temática da revista? Vocês vão lembrar. Deveria perguntar para os adolescentes quem eram os seus super-heróis prediletos, por que eles gostavam dos seus super-heróis. Depois o professor deveria apresentar 10 milagres que só Jesus operou, e que ele era o verdadeiro super-herói dos adolescentes. Irmãos, meu coração pegou fogo. Diz: falar de Jesus é comigo. Levantei a classe em oração, oramos 5 minutos, levantou-se da oração 36 adolescentes. Quantos? Participe, quantos? E eu fiz a pergunta para o primeiro: qual é teu super-herói predileto? Aí o menino levantou e disse: professor, o meu super-herói predileto é o Superman. E eu disse: já sei, porque ele é forte, né? Filho do pastor da igreja, pastor, do presidente do campo. Ele falou: não, professor, eu gosto do Superman porque ele usa a cueca do lado de fora. E é vermelha. Depois eu fui assistir o filme para ver, era verdade mesmo, é horroroso aquele negócio lá. Perguntei para o segundo, ele disse que era o Batman. Perguntei para o terceiro: qual é o teu nome? Ele disse: Joãozinho. Eu disse: meu Deus, Joãozinho ninguém merece. Qual é o seu super-herói predileto? Ele disse: professor, é o Shrek. Eu disse: não é o Hulk, não? O Hulk que é forte, que é... Não, professor, é o Shrek, eu gosto do Shrek. Eu disse: tá, por que você gosta do Shrek? O Shrek é amigo do burro. Eu disse: grande coisa, no Brasil votaram nele. Tem nada a ver, não é o assunto que eu estou falando. Aí, passei todos os adolescentes, ficou por último uma menina chamada Mariana. Qual o nome dela? Gauchinha raiz, irmãos. Cabelinho vermelho, olhinho verde, cheio de sarda. Perguntei para a Mariana, ela era a última. E eu reparei que a Mariana era a mais pobre das crianças da igreja. Porque quando ela estava orando, pastor Rinaldo, ela estava com um chinelinho que tinha preguinho assim na tala do chinelo. Quem já viu esses preguinhos na tala do chinelo? Quem já usou? Ô irmão, dá um glória a Deus pelo que o Senhor fez na tua vida. Não usa mais, né, irmão? Está abençoado. Mas eu reparei que a Mariana era pobre. Escute. E aí eu perguntei: Mariana, qual é o teu super-herói predileto? E ela disse assim, muito tímida, vermelhinha, disse: professor, eu não quero participar. Eu disse: não, minha filha, é didático. Todo mundo participou, diga. Eu querendo falar dos milagres de Jesus. Aí de tanto insistir, ela levantou toda vermelhinha, 10 anos de idade, e disse assim: professor, se eu pudesse ser um super-herói, eu queria ser a minha mãe. Eu disse: a sua mãe? Explique, por favor, para mim e para a classe. Ela disse: professor, os meus pais eram missionários da Assembleia na Argentina. Na pandemia, Deus recolheu meu pai. E nós fomos trazidos pela igreja de volta para o Rio Grande do Sul.
E a mamãe trabalha de faxineira. E nós somos em 4 irmãzinhas, eu sou a mais velha. E quando a mamãe precisa trabalhar até mais tarde, eu cuido das minhas irmãzinhas e dou alimento para elas. Mas tem dias que não tem nada na geladeira, professor. Tem dia que só tem água. E aí quando a mamãe chega, eu digo assim: mamãe, não tem mais nada para dar para minhas irmãzinhas. Aí a mamãe, professor, sempre me dá um beijinho e um abraço. Faz um carinho nas minhas costas, diz assim: Mariana, fica tranquila. A mamãe vai entrar lá no quarto agora. E a mamãe vai falar com Deus. Professor, todas as vezes que a mamãe entra no quarto, no mesmo dia chega a cesta básica, chega pão, chega Danone, chega carne, porque a minha mamãe, ela é amiga de Deus. E se eu pudesse ser uma heroína, eu quero ser a minha mamãe, porque quando ela entra no quarto, Deus vai lá no quarto para falar com a minha mamãe. Oh glória, Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Está na hora de nós voltarmos a sermos exemplos de oração, porque Deus quer visitar nossa casa com milagres, com prodígios, com maravilhas, com portas abertas. Quantos concordam com esta mensagem? Pode dar um glória para encher essa casa de adoração? E eu tenho um desafio aqui do Espírito Santo nesta noite. Eu tenho um desafio do Espírito Santo. Eu não cobrei nada para vir pregar aqui. Eu não vim atrás de dinheiro. Eu vim ser profeta de Deus para muitas vidas aqui, irmãos. Eu tenho um desafio do Espírito Santo. Quem aqui tem humildade para reconhecer nesta noite que está tendo dificuldade de orar dentro da sua casa? Dobra o joelho, o tempo não passa. Dobra o joelho, as palavras não saem. Eu sei, irmãos, é seta. Alguém está lutando dentro da sua casa para você não orar. Mas quantos creem que Jesus transforma fraquezas em fortalezas aqui nesta noite? Se você tiver essa humildade de sair do teu lugar e vir aqui com a permissão do presidente, na frente desse altar, nós vamos orar por você nesta noite. Os céus vão transformar fraquezas em fortalezas aqui nesta noite. Tem coisas de Deus para ser entregue ao seu povo aqui nesta noite. Andai, canta, lava, sou de canto, rece, canta, lá, se canto, elemintri, canta, lá, se ou de comanagandaragadagasai, vai, canta, lá, canto, que madaga séria, emitri, canta, lá, barabacata, canto, emidiai, canto, rebaixa, da comanava sóbria. E me trianda, lava, chai de coma, nava soube récia. Arabagada, canta coma, nava soube de reci. E me bibi ova, se canto, rebeque récia. Alabia da coma, nava soubia. Há uma multidão chorando aqui na frente desse altar, irmãos. Há uma multidão se derramando diante de Deus aqui na frente do altar. Homens e mulheres querendo o céu sobre a sua vida. Receba de Deus a presença do Espírito Santo. Receba de Deus esta renovação do Espírito Santo. Solta, irmã. Solta essa língua estranha na tua boca. Solta. Deixa o Espírito Santo orar na tua boca. Solta. Solta esse mistério na sua boca. Solta. Remanda cá. Se cante com manassi. Emintri ouve racio de racia da se canto. Alabaraba calamanto rebassai de récia. Remalai chou que devassi cantai. A igreja levante a voz em oração, igreja. Levante a voz em oração. Oração, a força que move a igreja. Oração, a força que move a igreja. Recebe a presença do Espírito Santo. Recebe Deus a presença do Espírito Santo. A oração é alimento. Há uma presença do céu nesta casa. Receba esta presença nesta noite. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Receba a força de Deus para a oração.
a força de Deus para a oração. Basta somente Receba a força de Deus para a esperar oração. o que Deus irá Deus fazer. está renovando as suas forças aqui nesta noite. Receba a força de Deus para a Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra que nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Solta. Solta essa língua estranha na sua boca, solta. Solta essas línguas estranhas na sua boca, solta. Receba o renovo do Espírito Santo, solta. O Espírito quer orar na tua boca nesta noite, solta. Solta, irmãs, a língua estranha na sua boca, solta. O Espírito Santo quer orar na tua boca nesta noite, solta. Solta essas línguas estranhas aí atrás, receba. Receba a renovação do Espírito Santo, solta. Solta essas línguas estranhas, receba. Receba agora, receba, solta, solta. Solta essas línguas estranhas, solte. Solte essas línguas estranhas. Segure, motorista. Ouça. Ouça as línguas estranhas na casa, ouça. Ouçam as línguas estranhas, ouça, tem mistério de Deus aqui, ouça. Pode soltar as línguas estranhas, tem intérprete na casa, pode soltar. Pode soltar esse mistério aí, tem intérprete na casa, solta. Solta esse mistério na sua boca, solta. O Espírito está orando na sua boca, solta. Eu desejo fazer a última oração com a igreja. Eu quero que toda a igreja coloque as mãos sobre o estômago. Coloque as mãos, não tenha medo. Coloque a mão sobre o estômago, coloque. Senhor, se alguém aqui dentro se alimentou, Pai, com alimentos consagrados às trevas, sem orar, e isso tem causado um mal, uma enfermidade, Senhor, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, que venha para fora essas enfermidades espirituais, Senhor. Que haja curas aqui nesta noite, que haja milagres aqui nesta noite, Senhor.
Eu creio nos milagres de Jesus Cristo. Eu creio nos milagres de Jesus Cristo. Em meu nome curarão os enfermos. Em meu nome curarão os enfermos. Recebe cura aqui nesta noite. Recebe o milagre. Recebe a cura e o milagre aqui nesta noite. Recebe. Recebe de Deus a cura e o milagre. Recebe a tua vitória nesta noite. Receba. Receba o milagre para a tua casa, para a tua família. Recebe a tua vitória aqui nesta noite. Obrigado, pastor.